Quero convidá-los a abrir sua Bíblia, vamos ter um momento da palavra, na carta de Tiago. Se você não é muito familiar com a Bíblia, ela está lá no final, um dos últimos livros da Bíblia, carta que escreveu Tiago. Eu leio o capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. Pelo menos os grandes estudiosos, historiadores, atribuem este Tiago como o próprio irmão de Jesus. E ele é citado no Novo Testamento algumas vezes. Não tem característica aqui de ser um dos apóstolos e um dos pescadores, mas sim um dos irmãos de Jesus. E para Tiago, o tema principal assim dessa carta, se a gente pode dar um tema a esta carta, seria a religião pura, seria a maturidade plena. Ele visa muito que os seus leitores, ou a igreja da qual ele se sente responsável, as igrejas para onde ele escreve, é um povo que precisa chegar a um nível de maturidade. E esta carta ela é muito objetiva. Então, eu acho que há poucos meses, os jovens aqui na igreja estudaram, foi Tiago, né? Então, e se você tem familiaridade com essa carta, você vê que essa carta ela é muito objetiva. Tanto é que Tiago você pode estudar em duas vias. É tipo assim, o contrário também é verdade. Ele é tão objetivo, tão claro, tão esclarecedor, que só aqui nós temos o quê? 54 mandamentos. Então ele aponta, ou às vezes registra, 54 mandamentos. Então é uma carta muito objetiva. Então, se Tiago estiver dizendo assim, o caminho certo é o da direita, pode ensinar que o da esquerda está errado. Entendeu? Assim, não existe um contraponto, ele não coloca uma possibilidade terceira. A carta de Tiago não tem uma possibilidade de ponderar sobre o que é dito. Ele é muito claro, visando a maturidade, como eu disse, e parece que Tiago ele não tem muito tempo. Ele está numa correria para deixar as coisas mais claras possível. A linguagem de Tiago é muito clara. O que ele pontua, ele é muito claro. Assim, difícil é a gente não atrapalhar o que ele escreveu, de tanta clareza que ele já colocou aqui. Então, e ele escolhe sempre os comparativos. Um jeito que ele escolhe é a escrita do contraste. Ele coloca a sabedoria do alto e a sabedoria demoníaca. Ele coloca uma fé verdadeira e uma fé falsa. Ele entende que um crescimento ele é falso e um crescimento verdadeiro. Ele entende que a fé, vários outros assuntos, existem os dois pontos, a verdadeira e a falsa. Então, a carta de Tiago tem esses dois lados, a verdadeira e a falsa. Qual a terceira possibilidade? Isso não tem. Então, diante dessa perspectiva, se torna uma carta muito valiosa para quem objetiva amadurecer na fé e quem quer mesmo se alimentar de assuntos densos, vários, densos, objetivos, claros, é a carta de Tiago. Então, eu leio do verso 1 ao verso 4, claro, entendendo que poderia falar de qualquer outro texto, mas confiando na direção do Senhor, e a minha oração é que hoje à noite seja extremamente valiosa para todos nós, e um tempo de esclarecimento, revelação e libertação também, como só o Evangelho ele pode causar. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago 4, verso 1. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago 4, verso 1, agora verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Não há outra origem. Diante de vários assuntos, diante de várias verdades, não há outra origem. De onde surgem os males? De onde nasce os males? De onde nasce coisa ruim? Quem é o coisa ruim? É tão difícil dizer que o coisa ruim é aquele que a gente olha no espelho. Para Tiago, não existe um outro nascedor do mal que não seja no coração humano. E ele chama de carne, e a carne nada mais é do que a nossa natureza humana. É aquilo que nós somos, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos. E a origem está exatamente nesses desejos. Por isso que gera cobiça, gera inveja, a ponto do homem matar, a ponto do homem, através da inveja, viver de forma que vai fazer com que o outro seja visto como um adversário, porque ele vai lutar também. Então, lutas, guerras, morte, assassinato, isso não é, para Tiago, uma possibilidade de ser uma ação maligna. Assim, para que o diabo seja culpado. Ele percebe e revela isso a nós, que o nascedouro, de onde procede, é do homem. Quando a gente pega no capítulo 1, Tiago ele já nos dá uma anatomia da queda, assim, a anatomia da morte no pecado. Se você quiser me acompanhar, aqui no capítulo 1, já de Tiago, ele já começou revelando isso, verso 14 e 15. Ele deu uma anatomia da morte. Ele disse como é que uma pessoa vai morrer. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Onde está o diabo nesse texto? Então, uma das revelações que Tiago traz à sua igreja é: irmãos, vamos acertar, vamos chegar a um nível de maturidade, vamos ter uma vida que vai honrar e glorificar o Senhor. Esquece, em primeiro lugar, essa questão de ação maligna, mas vem para um local de responsabilidade assumida. Encare-se, avalie-se, pegue uma fita métrica da verdade, uma fita métrica da sinceridade e comece a fazer análises pessoais. E deixa eu te revelar uma coisa: a guerra no lar não é o diabo que está lá. A guerra no lar é porque nós estamos lá e dominados por um desejo para ser feito a minha vontade. São as minhas decepções pelo fato da minha vontade não ter sido alcançada que faz com que as guerras aconteçam dentro da minha própria casa. E deixa eu te dizer, isso pode ser um motivador à inveja, porque eu vi alguém se dando bem e eu olho para dentro da minha casa, eu olho para mim e eu não consigo ter o que o outro tem. Por isso que a morte está em: queria muito que fulano morresse para que eu pudesse ficar com o que ele tem. Inveja não é assim. Eu queria que o fulano morresse com tudo que ele tem para não me deixar triste. Querer ter o que ele tem é cobiça. Eu queria o que ele tem. Inveja, eu queria que ele morresse. Porque ele é uma denúncia que eu sou infeliz. Mas isso só acontece, esse ambiente, essa cabeça que funciona dessa forma, por isso que algumas pessoas são extremamente deprimidas quando vão para o shopping. Porque você vai ver um monte de coisa que vai despertar o seu desejo e você vai olhar para o seu bolso e não vai ter. Então, muitas pessoas saem do shopping com raiva. Raiva do emprego, raiva do chefe, raiva da mulher, raiva de um monte de gente, porque eu não consegui ter aquilo que os olhos cobiçaram. Qual é o ditado que diz? O que o olho não vê? Pois é um negócio parecido com esse aí. Então, tanto a inveja como a cobiça nada mais é do que ter um nascedouro aquilo que eu desejo, queria ter. Apóstolo Tiago, ele não vê isso com muita simplicidade. Ele observa que isso aqui vai tornar pessoas, seres humanos, em bichos, em animais, em monstros, em assassinos, em pessoas que vai olhar para o outro como opositor e tem que ser derrubado. É luta, é guerra, é assassinato, é matar. E claro, nós sabemos que na compreensão hoje que temos do Evangelho, matar não é tirar alguém da vida.
Matar é o desejo no coração de que aquela pessoa não existisse mais. E quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus. Se você tem ódio no seu coração, você já é assassino. Você não precisa tirar a vida de alguém, você só precisa tirar alguém da tua vida. Quando eu tiro alguém da minha vida, isso já é um assassinato. E não há um terceiro grupo. Há sempre uma clareza de que se não for direita, é esquerda. Se não for caminho estreito, é o largo. Se não for o caminho largo, é o caminho estreito. Se não for a porta estreita, é a porta larga. Não existe uma terceira alternativa. E Tiago entendeu isso muito bem do Evangelho. A gente consegue se tornar tão monstro, mas tão monstro, que Gálatas, capítulo 5, versículo 15, Gálatas 5 e 15, o apóstolo Paulo diz: vocês se mordem e vocês se devoram uns aos outros. Vocês se mordem e devoram uns aos outros. Agora, irmãos, pensa bem, como é que eu estou escrevendo uma carta, como é que eu estou pastoreando uma igreja a um povo que tem na boca o sangue do outro? Se tornaram bichos, se tornaram monstros. A desumanidade ocorreu. A gente consegue olhar assim, alguns trechos das Escrituras e ver que a origem das guerras, das lutas, só nasceram de corações malucos e desejos desenfreados de pessoas. As pessoas que fizeram mais atrocidades neste mundo, que contabilizadas as mortes que lhes são atribuídas como responsabilidades, que passa de milhões, foram malucos que vieram para a história e quiseram desenvolver não somente os seus desejos, Mao Tse Tung, Hitler, e por aí vai, Alexandre, Napoleão. São pessoas que foram atribuídas a eles mortes que passam de milhões. E quando nós vamos olhar a biografia dessas pessoas, nada mais é do que desejos. Desejo, 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 desejo. Sabe, irmãos, eu acredito num evangelho que cura. Eu acredito num evangelho que transforma. Eu acredito num Deus que visita, num templo que é reedificado pela pessoa de Jesus. Eu acredito em libertação espiritual, eu acredito no poder do Espírito, no fogo do Espírito do Senhor. Eu acredito na transformação absoluta de um homem e de uma mulher, mas eu não acredito que isso possa iniciar sem antes a gente entender o nascedouro. O que precisa mesmo ser transformado? Nós. Veja se a razão das nossas confusões dentro de casa não parte de lutas de desejos. O problema não está fora, o problema está dentro. Lembra da menina que foi morta em acidente doméstico, acidente de carro, alcoolizada junto com seus amigos, porque beberam uísque. Só que o uísque era do pai que estava em casa. Pegou litros de uísque emprestado do pai. Na verdade, sem ele saber. Beberam, morreram, e o pai, com a arma em punho, queria matar o responsável por ter vendido uísque a menores de idade. Ele é o assassino. Queremos matar pessoas lá fora, quanto são, na verdade, os nossos próprios desejos que estão tornando tudo indo por água abaixo. Naquilo que Deus queria para nós. Frutos da carne nada mais são do que desejos em ação. Gálatas capítulo 5, para que não faça o seu querer. E isso não é poder, isso não é conseguir, isso é uma decisão. Imaginar, por exemplo, um homem ter um caso extraconjugal e esperar a mulher, e a mulher lutando para que esse homem termine, feche a filial, né? Desfaça lá o relacionamento extraconjugal que tem, e esse homem dizer: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Bom, isso não é uma questão de conseguir, isso é uma questão de querer, de decidir, de entender que algo precisa ser feito. Somos um povo, às vezes, valente, mas não somos um povo ousado para fazer aquilo que Deus quer. O que é valentia? Valentia, não sei se você é feliz aqui na ilustração, mas valentia é você estar em cima de um cavalo bom, você está armado até os dentes, e quando você olhar para trás, tem um pelotão assim, uma cavalaria atrás de você, aí você é valente. O que é ousadia? Ousadia é você estar num jumento manco, e você olhar para o lado, não tem ninguém.
O que você tem na mão é um galho de goiabeira, mas você tem certeza que você está no rumo certo, pela causa certa, na direção certa, sendo guiado pela pessoa certa, aí eu sou ousado. Valentia é muito diferente de ousadia. Quando o apóstolo disse, Deus não te deu espírito de covardia, o contrário não é valentia, é ousadia, como Paulo falou em Filipenses. Eu continuo com ousadia e tocarei a minha vida para glorificar o meu Senhor, sendo morto ou sendo vivo. Isso é ser ousado. E Paulo olhar para o lado e não ter nada. Olhar para trás e não ter ninguém. Mas ele tem um propósito, um Deus vivo e uma causa que vale a pena morrer por ela. Nesse caso, a gente é ousado quando a gente precisa olhar para dentro de nós e reverter tudo que está errado dentro de nós. Aí não é valentia, aí é ousadia. Eu tenho que ser ousado o suficiente para que os meus desejos não venham dominar a minha vontade e a minha vida. Isso só quem é ousado. O valente vai brigar com o cão. O ousado vai esmurrar o próprio corpo para se tornar aprovado diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a escravidão para que eu não venha a ser desqualificado. Isso é ser ousado. Numa luta que os únicos recursos que eu tenho são recursos espirituais. A carne luta contra o espírito. Não adianta manobra. Não adianta encontrar um jeito. Não adianta o ambiente. Falamos isso aqui hoje de manhã. Não adianta o ambiente. O ambiente favorável não transforma a pessoa internamente. Isso pode nos tornar cínicos, mas não nos transforma. Tiago toca nesse ponto e toca muito sério. Vocês são assim. Sempre atribuem pecado a outros. Sempre dizem que vocês não são as pessoas que deveriam ser por causa dos cônjuges com quem vocês se casaram. Vocês não são as pessoas que deveriam ser por causa de um contexto desfavorável. Vocês não são quem deveria ser, porque aconteceu um despacho para você em 1900, não sei quanto, e a pessoa com quem você se envolveu era da macumba, da umbanda, não sei o quê, pegou uma camisa sua, pegou uma peça íntima sua, fez um trabalho para você, e você é escravo disso até hoje. Então tem responsáveis lá atrás que fazem com que você não seja a pessoa que Deus quer que você seja hoje. Para Tiago isso não existe. Fez o trabalho? Fez. Teve pacto? Teve. Fez aliança com as trevas? Fez. Deu legalidade? Deu. Mas apareceu na minha história um sangue que escorreu numa cruz do Calvário, e por esse sangue tudo está desfeito, isso tudo está quebrado. E ele pegou tudo que era contra mim e cravou na cruz, como fala Colossenses. Então, a partir daqui não existe mais nada que tenha domínio sobre mim, a não ser o poder do Espírito, que mesmo em cima de um jumento manco, eu continuo nesse projeto do meu Senhor. E não preciso de um cavalo forte, de armaduras prontas e um exército fiel. Eu só preciso de uma voz para me guiar a continuar fazendo o que eu tenho que ser feito. Eu só preciso de uma voz. E quando essa voz diz assim, o problema está dentro de você, então mude. O problema é tu. Então vim fazer campanha, tocar fogo no cão, esse negócio é coisa fácil. Não acredite, ou pelo menos eu gosto de falar isso, não pense que eu sou um crítico dessas coisas. Acredite, eu sou um crítico dessas coisas. Porque o Evangelho nunca apontou para esse caminho, nunca. O Evangelho sempre pegou o homem e disse, você é o responsável. Acreditar em crente maluco, irmãos, que acredita que vai orar em silêncio, para o diabo não ouvir a oração, porque se o diabo ouvir a oração, ele vai fazer com que essa oração não dê certo. Então a gente ora abaixo para que o diabo não escute. Que paranoia é essa? Onde é que a gente vai chegar? Ou então você não pode dizer que está fazendo e se submetendo a um processo de concurso, porque se você disser para os outros, às vezes até os seus próprios irmãos, que você está fazendo uma prova de concurso, pode ser que tenha olhares invejosos, e os olhares invejosos podem fazer com que você não passe na prova. Então é melhor você dizer só quando passar. Porque vai que você é alvo de um olhar invejoso. Aí é letal. Letal, acaba com qualquer crente. Porque não existe sangue suficiente que revista você de um olhar invejoso. O olhar invejoso é poderoso. Quantos crentes malucos acreditam nisso? Que as coisas não estão dando certo na minha vida porque alguém me inveja. Quanta maluquice. E quem é que vai quebrar essa inveja?
Não, vai ter que encontrar algum lugar para quebrar. Ou então você tem que matar o invejoso. Vamos tirar essa meninice? Vamos falar de uma igreja madura? Isso para Tiago. As guerras, confusões, mortes, o nascedouro é a tua cobiça, a tua inveja, e você nunca é satisfeito com o que você tem. Você não dá graças pelo que você tem. Você quer mais e mais. E quem passou mais 1 quilômetro, você quer passar 2. Você está na competição na vida e não para me adorar como Deus. Você é invejoso. E o nascedouro de tudo que não presta e para onde a tua casa está indo, é só porque você é uma pessoa mal resolvida. Agora a gente pega uma trilha da maturidade. Tiago, também ele vai nos dizer aqui, que já que não existe um outro nascedouro, que não seja os desejos que está na minha carne, ele disse aonde estava. Pode perceber que ele não fala da carne, mas na carne. Ele vai também dizer que não vai haverá cura na religião. Então ele diz assim, olha, e quando ele fala aqui no versículo 2, né, final do versículo 2 e no 3, quando ele diz, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres, isso aqui é oração. Então, Tiago está dizendo, bom, e não tente colocar um véu lindo da religião para compensar uma carne apodrecida pelos desejos contrários do Senhor. Entendeu? Então, não é no ambiente religioso que esse negócio vai mudar. Não vai ser com o véu da religião que os desejos da carne vão se aplacar. E nós começaremos agora a desejar o que Deus deseja. No ambiente, não. Na oração, isso também não. Mas não é na oração que a gente se transforma, não, é na cruz. É numa decisão de querer ser igual àquele da cruz. É quando o Senhor disse, deixe tudo que você tem e me siga. É uma decisão e não uma oração. A oração é uma caminhada de intimidade com Ele. E não um tapeamento espiritual para fazer com que a gente pense que está no caminho certo. Já disse aqui uma vez e repito, se você pediu uma menina em namoro e ela disse assim, vou orar, é porque ela não quer. Desculpa, irmão, é só porque eu acho, assim. Eu sei que tem muita mulher espiritual, vai orar mesmo e tal. Mas quando o cara chegou, já estão conversando faz 20 anos, ele chegou para ela e disse assim, gostaria de namorar com você. Eu disse assim, vamos orar. É porque ela não quer, desencana. Ela já sabe a resposta. Quer dizer, eu acho. Então, às vezes, a oração, ela não é um substituto para o que deve ser feito. Nem jejum. Se você quiser ir comigo, Deus deu uma palavra muito forte ao seu povo, no Antigo Testamento, sobre oração e jejum na caminhada errada. Quer ler comigo? Isaías, capítulo 58. Essa palavra, ela é reveladora, porque o jejum por jejum, ele é algo que pode ser até mesmo um grande problema que a gente vai ter que resolver diante do Senhor. Isaías 58. Então, vamos jejuar. A pergunta inicial é, jejuar para quê? E por quê? É na motivação que o Senhor vai tocar. Veja qual a motivação do povo de Deus que está aqui e estão jejuando e estão orando. Isso é, debaixo do véu da religião, e um véu muito bonito. Um povo que ora e jejua. Clama a plenos pulmões, falando para Isaías, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça, olha só, como um povo que tem jeito, que quer fazer o certo, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, qual a pergunta do povo? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Resposta, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, olha o que é que Tiago falou lá, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto.
Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É esse jejum que eu quero? De jeito nenhum. Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? É isso que eu queria que fosse feito. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, mesmo que seja pouco, e recolhas na tua casa pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas dos teus semelhantes. Não entre no joguinho de esconde-esconde das pessoas que querem e precisam de você. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do teu meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e na tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Sabe por que você está tão cansado? Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, não, pensando que a bênção será só para você. Não, eu vou mexer com a tua geração. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Por que essas bênçãos não eram alcançadas? Por causa de um movimento religioso errado. Orando e jejuando, mas desalinhado comigo. Então, oração e jejum eu não escuto. Percebeu, irmãos? Então, quando Tiago, voltando para o nosso texto, diz assim: o mal está dentro de você, mas não acredite que é por falta de pedido e nem por pedido, porque vocês não pedem. Isso já é uma arrogância. E quando pede, pede mal para esbanjar em seu prazer. Isso é prepotência. Então vocês têm um grande problema. Porque não vai ser debaixo de uma cobertura religiosa, num ambiente de igreja, num jejum e na oração, que essas coisas vão se resolver. Porque os teus pedidos não são ouvidos. Assim como as orações e jejuns não são ouvidos em Isaías 58. E o problema não está em Deus, porque se você pega Isaías 59, verso 1, ele vai dizer assim: a minha mão não está recolhida. Eu não sou um Deus de mão recolhida. Eu sou apenas um Deus que quer um povo maduro, meu, pleno, alinhado, saudável, curado, liberto. É isso que eu quero. Que não seja escravo de ninguém, de nenhum vício, de nenhuma mesa, de nenhum nome, de nenhuma gangue, nem de nenhum partido. É um povo liberto. Também não há cura na religião. Então, não há outro nascedor, não há outra fonte. Tiago vem: não há cura na religião. Então, Tiago é muito objetivo. Ele vai dizer que não há um terceiro grupo. Perceba, verso 4. De que a igreja é chamada? Infiéis. Então, adúlteros. Voltando para o nosso texto de Tiago 4:4. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, viu só como Tiago é objetivo? Ou é direita ou é esquerda? Então, quem é inimigo de Deus? Quem ama o mundo. Os valores do mundo, seus projetos, seus desdobramentos, seus conteúdos, seus frutos, aquilo que o mundo pode oferecer. Ama essas coisas? Amam. Então, assim, você é meu inimigo. É muito simples. Não há um terceiro grupo, não há o grupo dos simpatizantes, não há o grupo dos devotos. Ou é discípulo, ou não é discípulo. Ou está do lado do crucificado, ou está do lado dos crucificadores. Ou está ajuntando, ou está espalhando. Ou é por mim, ou é
contra mim. Não existe um terceiro grupo. Não existe o café com leite. Não existe os neutros. Não existe aquele que não é contra Jesus. Mas quem diz quem é contra mim sou eu. Não é nem a pessoa que professa algum tipo de devoção e amor. Sou eu que o conheço. Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, profetizamos em teu nome. E a resposta do Senhor, não conheço vocês. Vocês não fazem parte do meu grupo. Vocês não fazem parte da minha família. Eu não reconheço vocês como filhos. Porque só há dois grupos. E hoje existe um engano de que há um terceiro grupo aceito pelo Senhor, que está num processo. Mas não há processo, só há decisões. Não há simpatizantes da fé, não existe esse grupo, a ponto de olharmos para esse grupo e entendermos que eles são aceitos pelo Senhor. Não, irmãos, eles são inimigos. A Bíblia é muito clara. Não há um ambiente religioso aceitável pelo Senhor, só há corações quebrantados. Pode ser que você hoje veio para cá porque alguma coisa te quebrou no meio. Nós estamos indo aos templos e às igrejas para orarmos porque coisas nos quebraram, e nos quebram mesmo. Quebrantar é a ação do Espírito. Quebrar, a vida quebra. Quebrantar é só Deus. Então, se eu amo o mundo, é meu inimigo, e não importa se você esteja morando num ambiente religioso. Não importa se você nem se declara pastor, cara. Porque pastor, amante do mundo, é meu inimigo. E não importa o título, não importa o nome. Então, na verdade, a gente consegue observar textos como esse e ficarmos assim. Eu não sei por que a gente lê textos como esse, nós como igreja, e nos assustamos. Isso só denuncia, é flagrante do nível de espiritualidade nosso que está abaixo. Porque lermos texto como esse, diz assim, você ama o mundo, é meu inimigo, a gente não poderia estar preocupado. Amém, irmãos? Não poderia. Por que foi que disse que eu amo o mundo? E se você tiver alguma dificuldade de saber quem é amante de mundo, tem uma listinha, várias listas no Novo Testamento. Vocês querem ver, não? Não vai ser muito bom, sim. Para quem não é cristão, não vai ser bom. Mas vamos ver quem é o grupo que o Senhor declara, são meus inimigos. Quer começar? Tem 3 grupos que eu acho que desses são bons. Vamos começar com Romanos. Romanos capítulo 1. Já estudamos Romanos, já vimos esse texto. Romanos 1, verso 28. Nós gostamos mais dos versículos anteriores, que falam do homossexualismo. Então, o apóstolo Paulo está denunciando que o homossexualismo é contrário à vontade do Senhor, mas só que a gente só para no versículo 27 e estuda o verso 27 e gosta até o verso 27. A partir do versículo 28 parece que a gente fecha a Bíblia. E o único grupo rejeitado pelo Senhor são os homossexuais. Mentira. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Romanos 1, 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza. O que é avareza, irmãos? Amar dinheiro. Maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim condenam. Viu a listinha? A Bíblia é cheia de listinha. Então, assim, quando a gente percebe o apóstolo Tiago dizendo amigo do mundo é inimigo de Deus, não deveria nos sustentar, não deveria nos assustar. Assim como essa lista aqui não deveria nos assustar.
O ideal é que nós, como igreja madura, o objetivo do Evangelho e a transformação do Espírito causado no homem de dentro para fora, a gente vai olhar esses textos como esses aqui e nós vamos nos entristecer porque a gente conhece pessoas que estão assim e nós vamos orar para que sejamos sal, luz e salvação para essas pessoas. Glória a Deus, irmãos. Então, se eu tenho alguém na minha família que é um avarento, automaticamente, se eu sei que ele é um avarento e ele está nesse grupo, qual é a minha função? Concordar com ele? Não. É usar todo o recurso espiritual que o Senhor me deu, em cima de um jumento com a vara de goiabeira, porque eu apenas sou ousado e não valente, e na ousadia do Espírito levar salvação para essa pessoa. E não eu aqui nos cultos, ai, pegou em mim, ai, eu sou avarento. Então, deixa eu te dizer uma coisa, desobediente a pai, filho desobediente a pai, independente da idade que seja, se pai e mãe concordam com o filho desobediente, ele está conduzindo uma pessoa ao inferno. E é seu filho. É simples, porque o que é desobedecer pai e mãe? Vamos ter que fazer assim uma pregação exegética para saber o que é desobedecer pai e mãe? É o pai dizer assim, senta, e o menino fica em pé. O que é isso? Ah, então é fácil. Direita, esse menino, esquerda. Para onde esse menino vai? Inferno. Quem está achando graça? Pais. Concordando com isso. 32, versículo 32. É passível de morte. Não só os que fazem, mas os que aceitam e aprovam determinados comportamentos. Então vocês são os meus inimigos, porque eu estou dizendo direita, vocês estão optando pela esquerda, e ainda dizendo que a esquerda está certa em nome de Jesus. O apóstolo Tiago entrou em crise. Ele disse, mas vocês estão criando um terceiro grupo então. Rebeldes evangélicos em nome de Jesus. Então vocês estão criando outra igreja. Talvez a igreja dos independentes de Deus. Assim, eu não sei que igreja é essa que vocês estão inventando, mas é uma igreja que eu estou dizendo, direita vocês pegam esquerda, senta, fica em pé. Em pé, todo mundo senta. Eu estou dizendo, não é assim, mas estão fazendo. Não estou entendendo. Amantes de dinheiro, eu estou dizendo, não viva para ganhar dinheiro. Se você estiver vivendo para ganhar dinheiro, você é contra mim. É impossível. Eu disse, não, mas nós vamos viver para ganhar dinheiro. Então, tem uma coisa, viva para ganhar dinheiro, mas para repartir aqueles que precisam. Essa é a mentalidade cristã. Não é uma mentalidade do DF, não é a mentalidade do Ocidente e não é a mentalidade da Europa, mas é uma mentalidade cristã. E a mentalidade cristã sobressai a tudo isso e é a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém mesmo. Não tem como ser diferente. O caso é que a Bíblia, vamos voltar para o nosso texto, eu disse que ia dar 3 listas, mas não vou dar não, vou ficar só com essa mesmo. Romanos, vamos voltar para Tiago. Falar igual Elias, basta. Tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque não há outra verdade. Versículo 5. Ou você supõe que o que está escrito na Bíblia é em vão? Essa pergunta é fantástica. Versículo 5. Voltando para o nosso texto de Tiago 4. Ou você supõe que o que está escrito na Bíblia é brincadeira? As listinhas que eu coloquei lá, eu falei, mas não é tudo aquilo. Você acha que não é tudo aquilo? Quando eu disse vai morrer, você está dizendo, não morre nada, o Senhor é cheio de amor. Então você acha que o que está escrito é em vão? Então Tiago, ele traz a igreja para uma reflexão madura, dizendo assim, você acha que o que está escrito é em vão? Igual José, quem estava aqui no encontro de casais segunda-feira, o anjo quando foi falar com José, que estava esposo de Maria, estava articulando durante a noite ali para dispensar Maria, porque foi grávida, achou-se grávida, ela virgem, e o José cheio de expectativa, e a mulher parece grávida. E mulher, meu amor, estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Então, o José disse, eu tenho que despachar essa mulher, porque senão vai apanhar ela e o Espírito Santo, todo mundo junto. Vem o anjo e diz assim, José, uma das coisas que o Senhor fala a José é o seguinte, José, o que está acontecendo é porque está de acordo com as Escrituras. Está se cumprindo o que foi dito pelo profeta. Está espantadinho por quê? Está entrando em crise por quê? Porque tem um texto lá, e você sabe disso, que o Messias nasceria de uma virgem. A tua noiva é o quê? Virgem. E por que a palavra não ia se cumprir em você? Só porque é tu?
Ou você acha que o anjo chegou lá com muito amor, paciência, com José? José, meu amigo, vem cá, deixa eu te explicar. Explicar o quê? José, o que está sendo gerado nela é do Espírito, conforme a Bíblia. A Bíblia pode ser cumprida em você, irmão? A Bíblia pode ser cumprida em você, irmão? Minha irmã, a Bíblia vai ser cumprida em você, não vai? Então parece que a gente está usando a Bíblia como alguma coisa que não é muito séria. Porque quando é para colocar em prática, a gente dá o pinote. Quando é para nos exortar, a gente não aceita. Ou a gente diz assim, eu sei que eu estou errado contra a Bíblia, mas mesmo assim eu faço. Que tipo de crente é esse? Um terceiro grupo que a gente inventou. Não existe um terceiro grupo. Ou existe obediente ou rebelde. Qual é o outro terceiro grupo? Os reflexivos. Então vocês estão colocando as escrituras como se ela fosse vã? Até mesmo não é possível porque vocês foram gerados por essa escritura. Por que um crente ele nunca vai considerar a Bíblia como vã? Porque ele foi gerado pelas Escrituras. Veja só o capítulo 1 de Tiago. 2 páginas atrás, você verá como foi que nós nascemos. Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, não segundo o seu poder, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Fomos gerados pelo quê, irmãos? Pela Bíblia. A gente nasceu pela palavra. Bom, se eu nasci pela palavra, como eu posso estar considerando essa palavra vã? Então, Tiago tem essa reflexão muito séria com a igreja. Caminho para o fim. Então, pense comigo, não há outra fonte, é em mim mesmo. Não há cura na religião, nos movimentos religiosos. Não há um terceiro grupo, não há outra verdade que não seja a Bíblia. Tiago, ele tem sempre uma visão única. Não há, é só isso. E por último, quer dizer, em penúltimo lugar, não há outra reação divina. Versículo 6, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Então não existe uma outra reação de Deus. Quem é soberbo, cheio de si, que vai viver a sua vida conforme a sua vontade, Deus está com a mão no seu peito, dizendo, eu resisto você. Deus resiste aos soberbos. Mas aos humildes, que se quebrantam à presença do Senhor e diz, Senhor, faça em mim a tua vontade, Ele derramará sobre essas pessoas da sua graça, que é melhor do que a vida. Não existe outra reação. Então, viu como o Tiago sempre faz o contraste? Qual seria a outra reação? Mas que outra? Ele resiste a soberbos e dá graça aos humildes. Qual seria o outro grupo? Em último lugar, apóstolo, sempre com a palavra apóstolo, mas Tiago, ele dá 3 caminhos para a gente resolver isso. Eu quero encerrar com esses 3. Como é que a gente sai dessa? O que Deus tem para mim? Então eu sou rejeitado? Isso de jeito nenhum. Não tem jeito para mim? Isso, não, de jeito nenhum. Leu aquela lista para mim lá e eu fiquei com dificuldade de achar qual daquelas eu não me enquadro. E eu só não levanto e vou embora por constrangimento. Isso, não vá. Tem uma palavra para nós de cura. Tem uma palavra para nós de dar um up. Uma palavra para nós da gente fazer diferente. Para que nós não sejamos esse povo que está meio desorientado, mas um povo que agora está guerreando por uma causa nobre, visitado pelo Espírito, transformado de dentro para fora, e vendo seus filhos sendo reparadores de veredas. Como é que a gente encontra esse caminho? O apóstolo Tiago dá 3 movimentos. Vamos se movimentar, gente. Vamos ser ousados. Então, a diferença está na ousadia. Tem 3 movimentos que a gente precisa ter aqui para mudar a nossa história. Primeiro movimento, sujeite-se a Deus. Primeiro movimento, concorde com Deus. Você precisa concordar com Deus de uma vez por todas. Vocês precisam se submeter diante da palavra do Senhor e dizer, Deus, vai ser do teu jeito. Não vai ser mais conforme a minha vontade, não vai ser mais conforme o meu querer, não vai ser mais segundo os desdobramentos dos meus desejos, vai ser feito do jeito do Senhor.
Meu Senhor, eu me submeto a Ti, eu me sujeito a Ti. E se alguém por acaso fez uma pergunta, se o diabo, eu disse, que diabo? O diabo foge. Porque o diabo ele só pode existir como atuante quando ele encontra uma plataforma de sustentação. É a expressão que a gente usa, deu brecha. Mas quando eu ofereço algumas plataformas de sustentações para as obras malignas na minha vida, assim ele atua. Quando eu me submeto plenamente ao meu Senhor, não tem como mais o diabo agir na minha vida, ele foge. Então, como é o processo de libertação poderoso? O processo de libertação poderoso não é contra o diabo, mas é a favor do meu Senhor. Uma pessoa liberta, ela não age contra Satanás, ela age a favor do seu Deus. A vitória contra as hostes malignas e satânicas já foi conquistada na cruz. Ele expôs a sua vergonha, ele expôs a sua derrota na cruz do Calvário, ele envergonhou principados e potestades, assumindo todo o controle sobre tudo e sobre todos, porque o túmulo ficou vazio e não há mais poder nem sobre a morte. O que eu faço? Concorde com Deus. Sua família está se acabando. Concorde com Deus. Seu ministério está se esvaindo. Você espiritualmente está sumindo. Você não concorda. O que vai prevalecer é o seu desejo, o que vai prevalecer é a sua vontade, o que vai prevalecer são as guerras, as contendas, as rixas, as mortes, porque você não concorda com Deus. Sujeite-se, humilhe-se. A questão não é com o cônjuge. Nosso problema não é com o filho, nosso problema não é com pai e mãe, nosso problema é com Deus. Nosso problema não é com o chefe, com o governo, nosso problema é com Deus. Quero me submeter ao Senhor. E está aqui minha agenda. Faz e dita e pontua e pauta o que o Senhor quer de mim. Terceiro movimento, proximidade. Se o primeiro movimento é humilhação, se o primeiro movimento é sujeição, o segundo movimento é proximidade. Chegai-vos a Deus. Verso 8. Chegue a Deus. Conserte as coisas com o seu Deus, mas ei, pode chegar até Ele. Ele é seu Pai. As coisas estão resolvidas no campo do relacionamento. Meu Pai, chegue. Há um quarto que você pode abrir a porta e entrar, e quem vai estar lá dentro é o seu Pai, que te vê em secreto e em secreto te recompensará. Chegue-se a Deus, não chegue a uma igreja, não chegue a um ambiente religioso. Você está distante, você está rebelde, Deus está chegando, dizendo, cadê você? Ele disse, escondido, nas minhas vergonhas, nas minhas falhas, naquilo que eu fiz. Sou consumido pela culpa, sou consumido pela revolta, sou consumido pela inadequação, eu sou consumido pelas coisas que eu fiz lá atrás e não consigo me perdoar, eu sou consumido por um desejo de inadequação na vida, na família, na igreja. Mas você não está querendo resolver isso onde? Você tem que se chegar a mim para que isso seja resolvido. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quer dizer que Deus tem uma contrapartida? Tem. Eu estou à porta e bato. Uma igreja que estava acontecendo sem Ele. Eu estou à porta e bato. Vocês precisam ter um movimento na vida de vocês. Abra a porta. Eu não vou chutar a porta. Eu tenho todo o poder. E o meu desejo era estar aí dentro. Se não fosse o meu desejo de estar aí dentro, ceando com você, eu não estaria batendo a porta. Eu não estaria insistindo. Ainda tem jeito para você, porque eu estou na porta batendo. E se você quiser mudar de vida hoje, eu sou um Deus que muda histórias. Chegue-se a mim. Você está procurando no recurso errado. Você está procurando nos lugares errados. Chegue-se a mim. E o terceiro, e aí, ao chegar ao Senhor, nós purificaremos as nossas mãos, nosso ânimo será outro, nós limparemos o nosso coração. Na presença do Senhor, irmãos, que tanto choro bom. Na presença do Senhor, a nossa alegriazinha cínica vai ser transformada em tristeza.
Nosso sorrisinho falso vai ser transformado em lágrimas genuínas. Eu voltei, e Deus restaurou a minha vida. A festinha, as brincadeirinhas sumiram. Agora entrou uma autenticidade diante do seu Deus. Ei, cara, agora você está diante de mim, o que você vai fazer? Nada mais e nada menos que chorar. O Senhor me aceita? Eu disse, eu aceito. Tudo que eu fiz, ele disse, absolutamente tudo. Converta a sua risadinha em pranto. Porque diante de mim, a única coisa que eu quero é um coração quebrantado. Terceiro movimento e último, humilhe-se na presença do Senhor. Humilhe-se onde? Na presença do Senhor. E qual vai ser o resultado? Ele vai nos exaltar. E Ele nos exaltará. A gente tem, às vezes, buscando um exército para a gente começar a ser valente. Deus está nos chamando hoje para sermos ousados. Sem recursos, mas com um grande Deus. Às vezes nós somos valentes para enfrentar a vida, para sustentar a família. Deus está nos chamando para sermos ousados, para mudar a nossa história. Seja ousado para se sujeitar a Deus. Seja ousado para se achegar a Deus. E seja ousado para se humilhar diante do Senhor. Não vá pelos caminhos que Ele disse que são errados. Não há terceira alternativa. Não há um terceiro grupo. Aonde está você? Não há outra origem de mal. A origem do mal é dentro de você mesmo. Não há. Você culpa todo mundo. Culpa governo, culpa vizinho, culpa cônjuge, culpa família, culpa história. Todo mundo é culpado. Aliás, para você talvez nenhuma igreja preste. Mas deixa eu te contar um segredo, o problema é você.